bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta bastante clássica, aliás, já devia ter sido enfrentada aqui antes, né? É a pergunta do Jonas Alves. Olá, professor, qual a diferença entre inconsciente e subconsciente? Queria convidar vocês para se inscreverem no nosso curso Narcisistas Graças a Zeus. Curso que Tati Bernardi e eu demos na Escrevedeira e que agora encontrou uma nova formatação feita pelo nosso canal aqui com mais imagens, com um tratamento, vamos dizer assim, acho que ficou bonito para esses nossos encontros que foram percorrendo assim múltiplas formas de relação entre a psicanálise e o conceito de narcisismo e sua incidência na literatura. A gente vai passar aí pelo Ovídio, esse aqui é o formatador, né, do mito de Narciso, como ele foi revisto, como foi reinventado ao longo do tempo. Nós vamos passar pela literatura da Conceição Evaristo, vamos passar pelo Edouard Louis, esse autor contemporâneo, né, francês, e também pela Annie Ernaux, como assim pontes, né, para a discussão em torno do narcisismo, que é uma expressão assim que está um pouco gasta, né, um pouco às vezes mal usada aqui, principalmente no ambiente de internet, né, pais narcisistas, mãe narcisista, você é narcisista, eu não sou narcisista, tem um uso assim meio errático que talvez, se você quiser assim pensar um pouco sobre isso, venha para o nosso curso. O curso fica disponível durante um mês. E a gente tem aqui o nosso plano de bolsas, né? Que a gente vai dar 10% de bolsas por ordem de chegada, para, enfim, facilitar aqui como é que a gente faz a seleção. E, portanto, quanto mais inscritos, mais bolsas. Se você quer ajudar aí o pessoal que tem mais dificuldade, inscreva-se, porque isso aí também é uma forma de ampliar a participação, o acesso, em conformidade aqui com o que a gente propõe no canal. Tá bom? Qual que é a diferença entre inconsciente e subconsciente? Eu vou ser assim sumário e depois a gente vai desdobrar a coisa. O inconsciente é um conceito proposto pelo Freud, ainda que ele tenha aparecido no idealismo alemão, né, com bastante força, né, no Schelling, no Fichte, no próprio Schopenhauer, no Nietzsche, né, a gente pode fazer vídeos sobre isso. Mas o Freud deu a esse conceito de Unbewusst uma dimensão metapsicológica, né? Então, o inconsciente é formado não por conteúdos, mas por assim, regras de simbolização, condensação, deslocamento, consideração de figurabilidade. O inconsciente se mostra informações objetivas da linguagem, né? Nos xistes, no relato do sonho, nos sintomas, no que a gente fala sobre nossas relações, né? O inconsciente teria relações de compromisso e de tensão com outros sistemas, né? Com o pré-consciente e com a consciência. Ou seja, o inconsciente para o Freud, respondendo a uma exigência metapsicológica, ele é um conceito tópico, ele é, portanto, um lugar, diferente da consciência, ele é dinâmico, ele é um lugar de conflitos, né? Ele é um aparelho psíquico ligado à memória, ligado à linguagem, mas o lugar onde se realizam assim, conflitos, onde existe, portanto, uma dinâmica de trocas, né? E o inconsciente é também econômico. Econômico não quer dizer aqui, né, troca de mercadorias e capital, mas econômico quer dizer tudo que tem que ver com quantidades. Então ele descreve o funcionamento do inconsciente a partir de, tradução não é boa, né, catexias, contracatexias, descatexias, de investimentos, né? Então são investimentos quantitativos que formam um modelo para a gente descrever como funciona o inconsciente, sendo o inconsciente uma hipótese para entendimento destas formações do inconsciente. O inconsciente é sempre articulado a sistemas de negação, juízos de negação, né? Então aquilo que você tira da consciência, aquilo que você coloca numa consciência segunda, aquilo que você não quer saber, aquilo que você nega na forma do recalque, que você nega na forma da foraclusão, que você nega na forma da recusa, né? Verleumdung,
aquilo que você nega, né, no discurso cotidiano, quando você diz, não é minha mãe no sonho, não quero te agredir, negações. Né? Ali onde você tem negações, você vai ter o que é um prefixo em alemão, para negativo, bewusst, que é ao mesmo tempo consciência, mas também saber, mas também reconhecimento, tem várias, vem do verbo wissen, que quer dizer saber. O Freud propõe a noção de inconsciente, nesse sentido, em estrita oposição ao que já era tematizado, conhecido, discutido, inclusive na neurologia, na psiquiatria da sua época, né, nas ciências humanas, na literatura, com a noção de subconsciente. Olha só, temos uma diferença. Uma coisa é o não consciente, e veja, o não consciente que não é deduzido da consciência, é deduzido dos momentos em que a consciência parece assim, não está funcionando muito bem. O autodomínio não está funcionando muito bem. Então, não consciência, unbewusst, inconsciente. Do outro lado, subconsciente. O que está embaixo da consciência, aquilo que atua junto com a consciência. Para alguns, a melhor tradução do subconsciente seria a noção de inconsciência. Tomei uma substância, estou alterado, ingeri muito álcool, tenho uma pancada na cabeça, tenho um derrame cerebral, né? Isso altera o meu estado de consciência. Isso é um espectro, né, de perda de consciência. Estou com muita febre, estou falando coisas sem nexo, chama-se delirium, né? Alteração, rebaixamento da consciência. Estados de transição entre a vigília e o sono. Hipnagógico, hipnopômpico, visão em foco, né, que alguns criminosos descrevem, né? O mundo só fechou, só tinha um tubo, eu só conseguia ver isso, né? Processos ligados ao subconsciente ou à inconsciência. O subconsciente foi uma noção que ganhou muita expressão a partir de dois autores. Um autor era um autor francês que era o concorrente do Freud, a gente já mencionou ele aqui em outros falando nisso, né? Que é o Pierre Janet. Pierre Janet, assistente de Charcot, como Freud também trabalhou com Charcot, desenvolveu toda uma pesquisa sobre as formas religiosas, estudou os transes místicos, estudou como acontecia assim, uma espécie de dissociação psíquica quando o real exigia demais da consciência. Então a gente pode dizer assim, o conceito central para o Janet é o conceito de consciência, o conceito central para o Freud é o conceito de inconsciente. E eles dois concorriam entre si. Né? O Freud falou a Escola de Paris, que é a concepção que a Escola de Paris tem sobre os fenômenos psicossomáticos, sobre a conversão, sobre a relação entre corpo e mente, é diferente da concepção que a psicanálise tem. Né? Uma imagem que a gente tem do funcionamento psíquico para o Janet é de uma pessoa que vai fazer compras e que está carregando muitos volumes e que de repente aparece na frente dela um gato, um automóvel, uma coisa que ela precisa reagir e daí ela não consegue lidar com a quantidade de demandas e de informações que vem do ambiente e daí ela começa a derrubar um pacote, ela vai segurar o pacote caindo, ela deixa de prestar atenção no gato, passa o automóvel e ela tropeça, ou seja, há uma espécie de decomposição da unidade do funcionamento das faculdades mentais. E aí a gente pode fazer a arqueologia da noção de subconsciente, né, voltando às concepções mais clássicas, mais antigas, de como funcionava a mente humana. E isso está lá, por exemplo, no trabalho do Aristóteles, chamado De Anima, a alma. Né? Isso está lá no trabalho do Santo Agostinho, né? Ou isso está lá no trabalho do São Tomás de Aquino. Todos aqueles que descreveram a alma baseada em assim funções, setores, e que culmina no Kant, né, como um grande teórico, né, de integração das faculdades mentais, dizendo, olha, a mente ela funciona a partir de memória,
atenção, linguagem que produz juízos, pensamento, afetos. Tudo isso funciona assim, sincronicamente. Tudo isso se junta, se sintetiza. Olha lá, psicanálise, análise de como as coisas se decompõem. Kant, o eu enquanto uma instância sintética. O eu enquanto o gerente dessas funções. Né, como aparece lá naquele filme tão legal da Pixar, né? Quer dizer, aqueles que estão controlando ali as diferentes emoções, mas também as diferentes volições, as vontades, né? E o Janet concorda em certa medida com o Freud, ainda que o Janet fale em dissociação e o Freud fale em recalcamento. Né? A gente tem alguns vídeos aqui no canal sobre fragmentado, sobre despersonalização, em que, sobre os dupla personalidade, múltiplas personalidades. Em todos esses vídeos vão aparecer noções ligadas a essa tradição do Janet, né, da dissociação. Que o Freud tenta pensar também com a noção de Verloren, né, mas o principal para ele é a Spaltung, é a divisão, né, é a negação, como a gente já viu. Mas os dois, eles concordam um pouco na ideia de que tudo não pode estar acontecendo ao mesmo tempo. Né? Ou seja, eu não consigo ao mesmo tempo perceber e colocar na memória. Tem que ter algum intervalo de processamento. Né? Eu não consigo ao mesmo tempo julgar e agir. Tem que ter um tempo de tramitação entre uma coisa e outra. Eu não consigo ao mesmo tempo ser afetado e responder àquelas emoções que se formam em mim. Tem um tempo de processamento. Tanto que alguns psicólogos e neurocientistas contemporâneos vão pegar esse tempo de processamento e vão comparar com as duas formas de memória que a gente tem no computador. Né? A memória RAM, de resposta rápida, né? Em que eu preciso ganhar na velocidade, e a memória que está no disco rígido, né? Em que justamente eu tenho que passar isso para lá, né? E depois eu tenho que voltar quando eu vou ativar os meus dispositivos de ação. E isso para um pode ser um conflito, para outro pode ser um mero problema, né, de como os hemisférios se comunicam, um mero problema de como a gente, quando dorme, organiza as informações, né, como descreveu também aí o Siddhartha Ribeiro no Oráculo da Noite. A diferença talvez mais crucial, né, além de ela ser fortemente conceitual, vocês estão vendo aí, são coisas que não vai ser fácil pensar ao mesmo tempo, mas além disso, o mais importante é a forma de acesso ou transformação. Por quê? Porque se o inconsciente, para a psicanálise, para o Freud, ele é feito a partir de relações, de negações, a gente vai pensar um processo reverso de interpretação baseada em rememoração, trabalho de recomposição, rejuntar as coisas, refazer a pessoa perdida, no caso do luto, elaborar o trauma, religar a representação coisa com a representação palavra. Veja só, né? A causa é a fratura, a solução é, vamos ter que recompor uma certa unidade da experiência lembrada, vivida, sofrida novamente. E fazer esse processo numa relação, né, de associação atravessada pela associação livre, numa relação atravessada pela transferência, numa relação em que, assim como aquilo que foi negado coletivamente, no interior de um espaço de linguagem, no interior do espaço social, aquilo que precisa ser recuperado também precisa ser recuperado num espaço com a mesma textura, com a mesma gramática. Isso não vai se passar na tradição do subconsciente. Porque o subconsciente, como ele é uma instância, vamos dizer assim, que está ali sempre presente, está sempre agindo, como a natureza do conflito é outra, né, se dá por dissociação, a gente vai ter técnicas, né, de correção daquilo tudo que não se integrou muito bem, e no fundo a gente vai ter técnicas baseadas numa certa separação das coisas.
Então, técnicas baseadas na atenção, técnicas baseadas no foco, técnicas baseadas na disciplina, técnicas baseadas na discriminação de pensamentos, técnicas baseadas, inclusive, na hipnose. Ou seja, eu desligo a consciência e trabalho com o subconsciente como o Freud fazia. Só que ele abandonou isso para inventar a psicanálise. Né? Para dizer, olha, tem uma diferença aqui que eu já não consigo mais trabalhar com esse paradigma, eu tenho que mudar o paradigma. No fundo, nós estamos falando em dois modelos de mente. Uma popularização muito interessante desse segundo modelo de mente acontece quando as ideias do Pierre Janet se combinam com as ideias do William James, do pragmatismo americano, e começam então a se popularizar, né? Por exemplo, em vários trabalhos que a gente poderia dizer assim, pertencem, de certa forma, à história da psicologia, mas pertencem também à história da moral, né? Pertencem à história da educação, elas são assim, a arqueologia do coach. Né? Por exemplo, O Poder do Subconsciente, né? De Joseph Murphy. Né? Um absoluto best-seller, né? Um texto já bastante antigo e que, de certa forma, passa para as pessoas e faz circular amplamente a noção de subconsciente. Ligado ao quê? Ligado ao poder. Olha só, é um conceito que diz, né, já na entrada, existe um poder que te habita e que você não está acessando direito. Né? Como é que você vai para fazer para lidar com esse outro poder? Aí a gente vai encontrar um conjunto de tópicos, né, que vão durante muito tempo permanecer nessa zona híbrida entre a psicologia, vamos chamar assim, acadêmica, né, para voltar a uma expressão do Georges Politzer, né, no Crítica dos Fundamentos da Psicologia, onde diz assim, olha, existia psicologia antes de Freud, existia psicologia antes de Janet, existia psicologia aí antes do Wundt. Mas como era essa psicologia? Era essa psicologia que vinha do São Tomás de Aquino, do Aristóteles, era uma psicologia que descrevia faculdades mentais, né, funções mentais e etc. Agora, se a gente quer outra coisa, a gente vai ter que fazer a crítica dessa psicologia acadêmica. Mas essa psicologia acadêmica, essa psicologia que para muitos teria um marco fundamental na modernidade, chamado Christian Wolff, né, o criador da psicologia moderna, tem lá o tratado, acabei de ver isso numa biblioteca em Budapeste, lindo, a primeira edição do Tratado de Psicologia do Christian Wolff, que é século XVII, XVIII, se não me engano. Aliás, um pouco contemporâneo, assim, né, das preocupações com a estética. E o Politzer diz, olha, essa geografia, né, essa descrição de faculdades mentais, elas nem sempre está ligado a formas emancipatórias da gente dominar a si mesmo. Uma coisa é a gente entender que existem instâncias que agem sobre nós. Outra é a gente transformar essas instâncias, é a gente se reposicionar em relação a elas. Né? Então, uma parte da psicologia do subconsciente está ligado a essa tradição, né? Clássica, acadêmica, né? De psicologia, psiconeurologia. E a outra parte está ligada à psicologia popular, né? A psicologia, vamos dizer assim, da mente, né? Que diz lá, o subconsciente é somente passiva. Olha só que interessante, é você, mas não é você onde você domina, manda, governa e acontece. É daí que vem essa ideia de que, olha, você não manda, você não usa todo o seu cérebro animal, você só usa 20%. E os outros? Esse é o poder que está ali e que precisa ser despertado. Né? E o que tem ali nessas outros 80%? Crenças. É um conceito que está bastante ligado ao subconsciente. Né? São crenças. Por quê? Porque se a gente for fazer estudos, né, sobre como as pessoas se autorrepresentam e como elas efetivamente agem, todos eles vão dar um hiato, uma diferença brutal. O que a gente acha sobre nós é muito diferente de como a gente realmente age, pratica e atua. Que nome vamos dar para isso que me move sem que eu saiba e opere muito bem que me move? Crenças.
Elas funcionam como assim uma paisagem, um ambiente que me influencia, uma atmosfera que me influencia, sem que eu perceba, né? Principalmente as crenças coletivas. Então, um exemplo, né, de um conceito que vai migrar desse tipo de pensamento para a psicologia científica, a psicologia acadêmica, né? A teoria dos Big Five, as 5 traços ou 5 tipos de personalidade, né? Agradabilidade, extroversão ou introversão, conscienciosidade, escrupulosidade, abertura e neuroticismo. Olha que interessante. O neurótico, que seria assim a descrição do aparelho mental básico de fábrica que a gente tem, ainda que você precise fazer a crítica da associação disso com as formas normativas, né, de individualização. O neuroticismo é um capítulo. Tem um tipo que é essa mais problemático, que é o neurótico. Os outros são o que? Os normais. Abertura ou fechamento, conscienciosidade ou não conscienciosidade, extroversão ou introversão, agradabilidade ou não agradabilidade. Vejam como são noções extremamente assim morais, relacionais, ligadas a determinados valores e não outros, parece assim contextual específica, ainda que tenha lá uma base no Briggs na psicologia junguiana. A gente tem um outro sentido para o subconsciente, e aí a gente vai resgatar o Santo Agostinho, que diz respeito assim à consciência autobiográfica. Isso é muito interessante, né? De como a gente vai passando no tempo, a gente vai envelhecendo, mas a gente tem um sentimento de si, de que somos o mesmo. Somos o mesmo que um dia foi essa criança, que foi aquele adolescente, que foi aquele jovem, e que seremos o mesmo quando envelhecermos, quando passarmos para outros momentos da vida. Ou seja, a consciência não é só uma loja de departamentos e funções. Ela é também um lugar que agrega a unidade da experiência. E que diz assim, eu sou ipso, eu sou essa experiência que é insubstituível. Ninguém pode ter esse conjunto de memória articulado e que a gente chama de vida. Então faz parte do subconsciente, da subconsciência, que a gente se entenda, né, como essa instância de mesmidade, de identidade. Então a gente vai dizer, o subconsciente é talvez uma noção que vai bem com a noção de identidade. Porque identidade é uma coisa que é estranha, né? A gente se apega a certos traços, mas a gente se descobre, olha lá a experiência do Fanon, né, numa determinada identidade em relações. São as relações que formulam, reformulam, nomeiam ou tornam uma certa identidade invisível, tácita, subconsciente, consciente. Outro tema que aparece então a partir daí, e justamente ligado ao Santo Agostinho, que era o bispo de Hipona, né? Acho que é século 3 ou 4 depois de Cristo, um dos padres que formularam o pensamento da patrística, junto com Clemente, com com os Atanásios e outros filósofos aí do período helenístico. Talvez como vamos dizer assim, um desdobramento dessa origem, a gente vai ter nos discursos sobre o subconsciente frequentemente uma associação com uma consciência generalizada, né? Isso a gente vai ver um grande filósofo americano chamado George Herbert Mead, que vai falar, olha, tem a sua biografia, mas tem as biografias coletivas, tem as biografias que são histórias, né, crenças, histórias que a gente não tem cada um tudo, mas se juntar a gente faz, né? Se juntar a gente se sente pertencendo. E aí vem um outro traço que é assim, e se existisse então uma consciência ainda maior, uma consciência universal? Onde é que isso vai dar, gente? Olha que curioso, no positivismo. O Augusto Comte, esse sociólogo francês, vai falar do positivismo, isso muita gente esquece, né? Dizer, como o registro da razão, do conhecimento, mas ele entendia que o positivismo era uma religião, gente. Olha só. Ele teve uma amante no Brasil, lá em Natal. Ele fundou uma igreja, acho que ainda existe em algum lugar do Brasil, a Igreja Positivista.
maior exemplo de que, assim, por trás do positivismo, e não confundir isso com neopositivismo, né, na linguagem do Schlick, Arnap, Popper e companhia. Mas positivismo e neopositivismo. Tem ali uma espécie de filtragem do Comte. Portanto, essa relação ela vai aparecendo nos conceitos mobilizados pela psicologia do subconsciente popular. Né? Um conceito muito característico para falar disso é a noção de intuição. Olha só, eu percebi, de repente, relações de semelhança que outros não estão vendo. Isso é um jeito de definir a intuição. Enquanto a discriminação, que caracteriza o pensamento racional, discursivo, baseia-se, né, em perceber diferenças, né, em operar diferenças, a intuição opera a emergência de uma imagem que estava aqui escondida que não estava vendo. Né? E por isso a gente associa com o quê? Com a percepção do futuro. Né? Com aquilo que já está aqui, dormente, tácito, olha os sinônimos de subconsciência, e que de repente vai emergir. Muito importante, isso aí fala realmente de processos psíquicos. Assim como fala dessa relação entre viver, né, ter a experiência imediata, e tornar essa experiência imediata uma verdadeira experiência. Passar, né, da Erlebnis para a Erfahrung. Isso tem que ver com passar do inconsciência para a consciência. Olha, aqui a gente vai chegando num outro campo de discussão. Né? Quem é que falou que era muito importante tomar consciência? Né? Freud. Né? Olha, a gente precisa dar conta, né? a gente elabora, durch Arbeit, e isso muda a gente. Ok. Quem mais falou em tomar consciência? Karl Marx. Né? A tomada de consciência com consciência de classe. Né? Com consciência, então, coletiva, que dá interesses comuns. Puxa, mas então aqui está aumentando o nosso entendimento do que é inconsciente e subconsciente, e isso aqui no Marx, a tomada de, aquilo que não é consciente. Como é que o Marx vai chamar? E que opera sobre nós, sob forma de crenças, determinando como é que a gente dá unidade para a experiência e para como a gente se cria enquanto indivíduos e se representa identidades. Ideologia. Olha só, a ideologia funciona nesse registro do não consciente. Né? Tanto, vamos dizer assim, no sentido inconsciente freudiano, quanto no sentido do subconsciente do Pierre Janet, né? Ou do William James, se vocês quiserem. E aí a gente tem, né, essa ideia de que existe uma espécie de soberania dentro do aparelho psíquico, isso vai diferenciar muito aí as proposituras teóricas do pensamento sobre as outras funções. Né? O que nos define como sujeitos, nossa racionalidade. Então, tomar consciência, né, para a tradição do Pierre Janet é colocar o pensamento no comando. Para o Freud, não vai ser bem assim, ainda que o inconsciente seja uma instância da razão. Né? Mas não dessa razão. Por isso a gente pode dizer, Freud e Marx estão juntos aí num programa de crítica da razão. Né? Um programa de, assim, olha, o que a gente chama de razão não dá pra gente se identificar com o pensamento. Mesmo por quê? Porque a razão, ela se apoia na sensibilidade, tem razão na memória, tem razão na história, tem razão no desejo, tem razão até nos nossos afetos. Então não dá pra gente fazer essa identificação como, bom, a gente vai encontrar aqui do outro lado, que vai hierarquizar, e daí isto vai dar aonde? Né? Isto vai dar numa tendência da psicologia contemporânea, da mais alta relevância e magnitude, que é a psicologia cognitivista. Né? Não confundir com a psicologia comportamentalista. Vejam só, quem são esses teóricos seminais da psicologia cognitivista? Muitos tiveram uma formação em psicanálise. Bowlby, Beck, Seligman e companhia. Mas a partir de um dado momento, a gente tem que reconhecer que surgem outros teóricos da cognição, né? Que vão assim meio que em paralelo. E aí eu recomendo a vocês, o Antônio Damasio, né? O cérebro criou o homem, né? Subconsciente. Em busca de Spinoza, prazer e dor na ciência dos sentimentos.
O mistério da consciência. Olha só, esse texto aqui que foi o segundo mais lido dele, Mistério da Consciência, onde ela vai mostrar que o nosso problema não é tanto o inconsciente ou o subconsciente, mas como a consciência resiste à apreensão científica. Como os métodos que a gente tem para estudar a consciência ainda não são muito bons. Ele vai discutir com a fenomenologia, que é uma filosofia da consciência, né, referida ao Descartes, a fenomenologia do Edmund Husserl, né, e o erro de Descartes. Né. Esse texto também muito conhecido, muito lido. Mas olha só, ele está passando em revista a filosofia da modernidade. Para quem se interessa por especificamente essa discussão, eu recomendo muito o livro do John Searle, O Mistério da Consciência, né, onde é um livro bem introdutório, bem bacana, mas onde ele vai mostrar que o difícil para estudar a consciência é que a gente não consegue nem direito montar qual é o problema. Qual é o problema com a consciência? Transformar a consciência de uma faculdade mental, de uma coisa que todo mundo... eu sei o que é a consciência, é simples, é isso aqui que eu estou tendo agora, a percepção. É complicado. O problema da consciência é muito mais complicado que isso. Né? A definição que o Husserl vai dar dá uma ideia. Né? Ela diz assim, a consciência é o fluxo temporal de significações. A consciência é o tempo. Está lá no Hegel também, né? Consciência está lá no Heráclito. Consciência é tempo. Como é que a gente estuda o tempo? Porque a gente está mais acostumado a estudar coisas que têm materialidade como espacialidade, não materialidade como temporalidade. Daí também é difícil estudar linguagem, porque a linguagem também tem que ver muito com como a gente estuda o tempo. Onde a gente voltou, o Santo Agostinho, a sua reflexão incontornável sobre o que sou eu, porque aquilo que eu já fui, o passado que eu não sou ainda, então eu sou só o meu presente, pode ser que sim, pode ser que não, consciência é só o presente, é essa bolha temporal onde a gente se situa no aqui e agora, problemas para pensar a consciência. Bom, mas então corta esse convite, né, a trabalhar, a estudar a problemática da consciência do ponto de vista especificamente neurocientífico, né? Quer dizer, aí o conceito de de subconsciente vai caindo, né? Eles vão recuperando até, tem um autor brasileiro com o qual concorri no Jabuti, que tem um trabalho muito interessante sobre o inconsciente cognitivo, se não me engano, e que é muito legal, mas ele vai falar inconsciente. É uma disputa em torno agora, o que as neurociências querem pôr como conceito que é tratável é como a gente pensa o inconsciente enquanto inconsciência. Vamos juntar as duas coisas? E relegando um pouco o subconsciente para a psicologia popular, para a psicologia, vamos dizer assim, que vai pensar que existem pensamentos positivos e pensamentos negativos, e que a gente deve aprender a controlar os pensamentos negativos, a gente deve aprender a se dominar para que elas não se enrodilhem e dominem nossos afetos e se transformem em indutores de medo. Nós temos, portanto, que entrar em regimes de mudança de pensamento, muda o mindset, herdeiro dessa mesma tradição. A gente tem que pensar coisas como acesso, né? Como é que eu acesso meu subconsciente? Porque eu quero dominar, eu quero mandar, né? Eu quero passar de um modo para o outro. Tudo bem, há recursos, né, para você fazer isso por meio de drogas, por meio de meditação, por meio de transe, por meio de relaxamento, ótimo, né? Mas você vê, são todas técnicas postas para a gente assim entrar em contato com essa inconsciência. Não tem nada parecido com isso no Freud? Tem, chama-se pré-consciente, né? Vorbewusstsein. E que tem que ver com um certo registro de memória e de experiência que não está disponível, mas que você traz para a consciência. É tudo aquilo que é apto de chegar à consciência. Como é que entra o inconsciente aí? Olha, tem coisas que eu sei, mas eu não consigo lembrar. Eu sei que eu sei, mas elas não vêm. O que é isso? Pela ação do recalcamento. Ele tem uma hipótese sobre esse processo, mas não é uma hipótese que diz respeito assim, à força da vontade. O subconsciente ele vai estar muito ligado com assim... Isso é explícito no livro, né? Fundador aqui do Murphy, explícito, né? Fé,
e autocontrole. Né? São duas noções aqui, né, que vão estar inspirando, né, ou vagamente conexas com a ideia de crenças limitantes. Aparece o conceito de crença, né, desvios cognitivos, bias, né, que você sempre tende a pensar por confirmação, sempre tende a pensar por Dunning-Kruger, por exemplo. Você tem esquemas de pensamento e esquemas de decisão. Então aí vem toda a preocupação. Você vê, passamos da psicologia popular, tem um correlato na psicologia cognitiva séria, que é os estudos sobre pré-frontal, o caso do sujeito que perfurou o pré-frontal e que mudou completamente a personalidade. Phineas Cage, se não me engano, que eu chamo ele, está bem discutido em Miguel Nicoleles, muito além do nosso eu. Olha só, o que ele tá fazendo? E ele está já dizendo, não vou ir nem para o subconsciente, nem vou para o inconsciente. Eu vou dizer, o eu, uma das versões da consciência, ele não é soberano, ele não manda em tudo. É o que vai dizer também, Em Busca da Memória, Erich Kandel, prêmio Nobel de Neurofisiologia, e que estudou psicanálise, e que diz, para todo mundo que gosta de esquecer esse tipo de coisa, que diz, olha, a psicanálise, ela precisa desenvolver melhor seus métodos de investigação, científicos, etc., mas ela tem ali um modelo de memória que é compatível, é discutível com o que o Kandel, também austríaco, está achando. Outro modelo que vale a pena, assim, nesse conjunto de discussões, é o Steven Pinker, como a mente funciona. E esse também é um autor que vem lá, né, do estudo sobre visualidade, tridimensionalidade da percepção e etc., mas que se transformou mais contemporaneamente num crítico da cultura, né, como um Harari, como autores que estão justamente nesse processo de voltar os estudos sobre a inconsciência para, olha, a inconsciência tem talvez alguma coisa a ver com ideologia, tem que ver com assim, a maneira como a gente antecipa mundos, como a gente tem ou não esperança, como a gente é ou não um pessimista ou otimista, ou a gente pode recorrer a esse livro fantástico, recomendo muito, acho que não dá para ser psicólogo hoje sem ter lido Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Olha lá, Daniel Kahneman. E tem um colaborador desse livro, eu pensava que tinha um colega com ele que trabalhava, mas bom, obrigatório. Mas olha lá, pensar, cognição. Né? Você tem no fundo, essa supervalorização, né, da instância de controle, da agência de unificação, que vai, então, colocar esse problema como muda. A gente sabe do subconsciente, como é que a gente altera ele, o que a gente faz com ele. Aí vem, e isso é a parte que a gente diz assim, parece muito fraco a resposta, né? Vem, presta atenção no sono, na alimentação e no sexo. Sono porque o sono recompõe, né? Sono porque o sono é uma experiência de passagem da consciência para o inconsciente, nesse sentido. Alimentação porque, isso vai compor o funcionamento cerebral e nervoso. E o sexo porque isso tem que ver com os nossos mecanismos de prazer e por isso se estuda tanto emoção na tradição cognitivista. Né? Isso é muito interessante. Mas aqui vão entrar, então, o uso de hipnose, o uso de sugestão. Convença-se, né? Repita para si mesmo, medite e tente fixar ideias, né? Use a autossugestão, né? Use a fé quando você a tiver. Use o condicionamento, olha outra palavra aí que vem lá do comportamentalismo. Use tudo aquilo que pertence a uma tradição conhecida da psicologia clássica, né? Que está lá no Inácio Loyola, o fundador do jesuitismo, que está no Descartes, regras para a direção do espírito, né? Que é autoobservação, controle, vigilância e consciência de si. Trate os seus desejos como expectativas, né? Escolha pensamentos felizes, né? Olha só, o que está acontecendo, né? É um déficit um pouco conceitual com a noção de vontade e de desejo,
né? Quer dizer, como se a vontade tivesse que se impor ao desejo, e isso acaba tendo, do ponto de vista freudiano, um efeito recalcador, né? Um efeito potencialmente de, olha, não é o conflito que interessa, é um que tem que ganhar, e quem tem que ganhar é a vontade boa, o pensamento feliz, e não é o pensamento infeliz. Outra regra que aparece aí muito comumente é: identifique-se com o que você quer, faça o que você quer, tenha em mente assim que é muito importante estar com um projeto, um legado, um talento. Identifique-se. Identifique-se é quase assim o sinal de antipsicanálise, né? A psicanálise é uma prática da desidentificação, né? Ela é uma prática que vai dizer, você já tem identificações demais, né? Identificar-se com o seu desejo não é que é inteiramente problemático, mas desrespeita o conceito psicanalítico de identificação. Aí poderia ser assim: reconheça o seu desejo, né? Componha com o seu desejo, viva com o seu desejo, escute o seu desejo, mas identifique-se com ele, porque identificação é a função do eu, né? E o eu está brigando com o desejo, e esse é conflito assim irresolvível, veio de fábrica e vai ficar. Para os teóricos do subconsciente não é irresolvível. Ele é solúvel por uma hierarquização, ele é solúvel por uma operação de autotreinamento, comportamentos, métodos, repetição consciente. Bom, tudo isso é um esforço que vai na mesma direção. Uma ideia interessante, que eu acho que dá para aproveitar melhor, que vem da tradição do subconsciente, é que sacaram uma coisa que é assim: muitas vezes o conflito muda se você mudar a linguagem expressiva dele, né? Ou seja, se você tirar do pensamento e colocar em imagem. Se você tirar do pensamento e colocar em circuitos de prazer. Se você tirar do pensamento e colocar em rememoração de verdade, não só aquela que confirma o que você está pensando. Então tem aqui dentro do próprio sistema da psicologia do subconsciente essa dica de que nem tudo é pensamento, nem tudo é autogoverno, nem tudo é autodomínio. Vai nessa mesma linha outro elemento que a gente também reputa e vê os resultados, né? E vê que isso ajuda muita gente, que é relaxamento e técnicas corporais, né? Ótimo, ótimo, né? Cura, acho que não. Ajuda, sim. Por quê? Porque você muda a experiência de si, né? Não está mais pensamento na memória, na emoção, enfim, você cria uma outra unidade que não é inteiramente egológica, que é assim a experiência do corpo, né? Mudou o corpo, mudou velocidade, mudou a experiência no tempo, mudou de evolução. Você já não está mais naquela disciplina do autogoverno. Você está assim, cultivando um pouco as virtudes passivas, né? Da contemplação, do acolhimento, da aceitação, da desistência, que é bom, todos consideramos assim, é uma coisa que a nossa cultura não gosta de saber e concorre, portanto, para o recalcamento. Então, gente, está posto aí um conjunto de ideias, espero que tenha ficado claro. A gente falou mais do subconsciente do que do inconsciente, porque temos aqui vários vídeos sobre o inconsciente, então o contraste é forte, é histórico, é patente, é conceitual. Há zonas de conversa, inclusive históricas, né? Mas é diferente, né? Então, você quer falar em psicanálise, o Freud diz assim, tem um shibboleth, né? Tem que uma pronúncia, né? Que define se você é do clube dos psicanalistas, né? Talvez o uso da transferência, mas tem um shibboleth para você sacar, esse cara não é do ramo. Falou em subconsciente. Falou em subconsciente, tá numa outra tradição, vamos dizer assim. Então, para mais experiências nesse rio, esse fluxo temporal de significações, né? Voltando lá ao Russell, a consciência é um rio, né? Ela passa, né? Vai em frente, tem as suas curvas, tem os seus meandros, mas a gente também pode atravessar o rio, né? De um lado para o outro do rio, né? Quão difícil é a arte de, assim, captar como é que funciona esse rio. Precisa de um barqueiro para isso. Precisa ser alguém que conheça de canoas, de margens, de rios, de terceira margens. É o nosso
É o nosso Aqueronta! Está aqui de novo! Para quem quiser mais detalhes sobre consciência, subconsciência, inconsciência, clica aqui no Aqueronta e segue a viagem rumo ao Stige.